Bom, pessoas, hoje vamos estar resolvendo uma questão que caiu na EPK, tá? Que, para quem não sabe, é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Bom, é uma questão que tem a ver com regra de três composta, tem a ver um pouco com álgebra também, tá? E como eu estou estudando aí para a 18ª BMAP, tá? Mais especificamente para a segunda fase da prova do nível 3, eu vou estar fazendo essas questões aqui, que são questões que envolvem raciocínio lógico, enfim. A questão, ela diz o seguinte, ó. Duas máquinas de modelos diferentes A e B, mantendo cada qual sua velocidade de produção constante, produzem juntas N peças iguais, gastando simultaneamente 2 horas e 40 minutos. A máquina A, funcionando sozinha, mantendo sua velocidade constante, produziria em 2 horas de funcionamento N sobre duas peças. É correto afirmar que a máquina B, mantendo sua velocidade de produção constante, produziria também N sobre duas dessas peças em quanto tempo? 40, 120, 160, 200 ou 240 minutos. Tá, então para quem não entendeu o problema, a gente tem duas máquinas, a máquina A e a máquina B. Elas têm uma eficiência constante, tá? Daí ela diz que a máquina A com a máquina B faz N peças em 2 horas e 40 minutos. Por outro lado, a máquina A sozinha, ela faz metade dessas peças em 2 horas de funcionamento. E daí a gente quer saber, né, quanto tempo a máquina B funcionando sozinha, com essa mesma velocidade de produção, vai levar para produzir as mesmas metade das peças, tá? Então vamos pensar assim. Eu consigo montar aqui algumas relações, tá? Porque ele diz que as máquinas juntas fazem N peças em 2 horas e 40 minutos. Então, vou montar a seguinte relação, ó. Quando você pegar o A e somar com o B, você vai produzir N peças em quanto tempo? Em 2 horas e 40 minutos. Só que nota que ele quer saber a resposta em minutos. Então, vamos transformar 2 horas e 40 minutos para minutos. A gente sabe que 1 hora é 60 minutos. Portanto, 2 horas é 120 minutos. 120 mais 40 dá 160 minutos. Então, a máquina A e B juntas produzem N peças em 160 minutos, tá? Por outro lado, a gente sabe que a máquina A funcionando sozinha, ela produz aí metade das peças, ou seja, N sobre 2, em 2 horas. E 2 horas, como eu já tinha dito, é 120 minutos, tá? Agora, por que eu montei essa relação? Porque vocês vão entender. Bom, nota que aqui eu tenho uma regra de três composta, tá? A regra de três composta é aquela equação que relaciona três grandezas, tá? Então, nota que aqui eu tenho a máquina, aqui eu tenho a quantidade de peças e aqui eu tenho o tempo. Então, eu tenho 3 unidades de coisas aí, 3 unidades de grandeza. Mas, enfim, vamos usar um macete que existe na regra de três composta, tá? Qual seria esse macete? O macete seria o seguinte, ó, se você tivesse A, B, C, D, E o X, deixa eu melhorar esse C aqui. Se você tivesse as grandezas dispostas da seguinte forma, ó, A, B, C, D, E, X, a gente pode afirmar que o nosso X vai ser o quê? Vai ser o A vezes o D vezes o E. Então, vai ser o A vezes o D vezes o E dividido pelo B vezes o C. Então, é justamente essa relação aqui que eu vou usar. Então, nota que nesse caso aqui, o nosso x vai ser o 120. Então, eu vou ter que o nosso 120 vai ser igual ao A, que está sendo o A mais B, colocar entre parênteses, tá? Porque são duas coisas, que multiplica o D. Quem é o D no nosso caso? É o N sobre 2. Então, aqui vai ficar N sobre 2 vezes o nosso E. Quem é o E no nosso caso? É o 160. Então, aqui vai ficar o 160. Isso aqui tudo dividido por quanto? Pelo B vezes o C. O B, no nosso caso, é o A. E o C, no nosso caso, é o N. Então, vou ter que o 120 vai ser igual ao A mais B, que multiplica N sobre 2 vezes 160, dividido por A vezes N. Tá, então, nota que a gente pode desenvolver essa expressão da seguinte forma, ó. Eu vou repetir aqui o 120, tá? Nota que aqui, ó, eu tenho 160 multiplicando N sobre 2. Então, multiplicar o número e dividir por 2 é a mesma coisa que pegar aquela metade. Então, eu vou ficar com o A mais o B, que multiplica o N, vezes 80. Porque eu vou pegar esse 160 aqui e vou dividir por 2, que dá 80. Então, eu vou ficar com A mais B vezes 80, N, no caso, né? Porque o N vai sobrar.
Isso aqui tudo dividido pelo A vezes o N. Nota que no numerador eu estou multiplicando por N e estou dividindo por N. Então eu posso simplificar esses dois caras. E daí o que é que vai restar? Ó? Aplicando aqui a distributiva, eu vou ficar com 120. Vai ser igual ao A vezes 80, que dá 80A. E o B vezes 80, que dá 80B. Claro que isso aqui tudo está dividido ainda pelo A, tá? Então, como eu tenho o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu multiplico cruzado. Então, vou ficar com 120A vai ser igual ao que está do lado direito, que é 80A, desculpa, tá? Mais o 80B. Então, nota que agora eu posso criar uma relação entre o valor de A e o valor de B. Qual seria essa relação? Basta pegar esse 80A que está somando e jogar para o primeiro membro subtraindo. Então, 120 menos 80, isso aí está dando 40A. E isso aqui vai ser igual ao nosso 80B. Nota que tanto 40 quanto 80 são múltiplos de 40. Então, se eu dividir aqui por 40 dos dois lados da equação, o que é que eu vou obter? 40 dividido por 40. Isso aqui está dando quanto? Está dando 1. Então vai dar o próprio A. E 80 dividido por 40, isso aí está dando 2. Então vai ser 2B. Bom, chegando aqui, a gente já consegue resolver o problema. Desculpa novamente, tá? Minha garganta está inflamada, então eu tenho essas tosse. Mas enfim, chegando aqui, a gente consegue resolver o problema. Porque, ó, a gente chega à conclusão de que o A é igual a 2 vezes o B. Ou seja, o funcionamento da máquina A é 2 vezes o de B. E se o A faz N sobre 2 peças em 2 horas, então o B ele vai levar o dobro do tempo para fazer. Então vai levar 4 horas. E 4 horas em minutos é 240. Portanto, a gente tem que a resposta correta é letra E, 240. Tá, porém, se você não tivesse tido essa sacada, né, você poderia montar uma outra regra de 3. Qual seria essa regra de 3? Seria da seguinte forma, ó. A gente sabe que o A ele faz N sobre 2 peças em 120 minutos, tá? E daí a gente vai montar uma outra relação, uma outra regra de 3 composta. Porém, ao invés de colocar o A, eu vou trocar por 2B. Porque, ó, pela lógica, eu faria assim, ó. O A ele faz N sobre 2 peças em 120 minutos. Então, o B ele vai fazer N sobre 2 peças em quantos minutos? Então, nota que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas, tá? 3 incógnitas, na verdade. Então, eu vou substituir o A pelo 2B, porque daí eu vou ficar com apenas uma incógnita e eu consigo descobrir quanto tempo o B vai fazer o mesmo processo que o A. Então, fazendo essa substituição, a gente teria no lugar do A, 2B. Então, 2B faz N sobre 2 peças em 120 minutos. Então, o B vai fazer N sobre 2 peças em quantos minutos? Tá? Vou chamar aqui de Y nesse caso. Então, nota que eu caí na mesma equação, no mesmo tipo que eu tinha visto aqui anteriormente. Então, agora eu vou aplicar aquela regrinha que a gente tinha visto antes, tá? Então, vou ter aqui o Y, que é o valor que a gente quer descobrir, vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao A. Quem é o A? É o 2 vezes o B. Vezes o D. Quem é o D? O D, nesse caso aqui, é o N sobre 2. Vezes o nosso E. Quem é o E? É o 120. Então, aqui vai ser o 120. E isso aqui tudo dividido por quanto? Dividido pelo B. Quem é o B? No nosso caso, é o próprio B. Vezes o nosso C. Quem é o nosso C? É o N sobre 2. Então, nota que aqui, ó, eu vou ter 2B vezes N sobre 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. E daí, o que é que vai restar? Eu vou ficar aqui Y vai ser igual ao B vezes N vezes 120. Então, eu vou ter o 120 BN. Isso aqui que divide quanto vai ficar o BN, novamente, né? Que está dividido por 2, tá? Porque eu vou multiplicar o B pelo N e vou dividir por 2. Então, nota que aqui agora eu tenho uma divisão de fração. Então, conservo a primeira fração, né? Que é o 120 BN. E multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser o 2 dividido pelo BN.
Então nota que aqui eu tenho BN no numerador e no denominador, então eu posso cortar esses dois caras. Então vai restar apenas o 120 vezes 2. Logo, né, portanto aqui a gente tem que o nosso y vai ser 120 vezes 2 e 120 vezes 2 dá 240. Então nota que montando essa segunda regra de 3, a gente chega na mesma resposta que é 240 minutos, tá? Mas enfim, dito isto, essa foi a questão. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar tirando, tá? É uma questão bacaninha aí de álgebra aritmética, regra de 3, que caiu aí na EPICA de 2016, beleza? Mas valeu, falou, até o próximo vídeo.